Olá, pessoal, LC Belém, hoje, num bate-papo informal, uma entrevista com uma pessoa muito especial, que eu quero lhe apresentar, Grace, minha esposa. Seja bem-vinda. Obrigada. Insisti muito para ela fazer esse vídeo comigo, porque a gente em casa, a gente não discute política, a profissão dela, a minha, a gente bate papo, troca ideias, é muito bom, ela tem uma cabeça muito boa, mas no dia a dia, ela vendo o meu trabalho, a política foi algo que ela mesma vai falar, né, que não foi algo muito interessante para ela, mas é inevitável, né, meu bem? A gente está compartilhando e vivendo momentos que você Somos atingidos somos diretamente, né? atingidos diretamente. Um curto briefing meu, a gente foi para Brasília 2 anos atrás, onde eu assumi um cargo em Brasília no governo, atuando na minha profissão, sou economista, e ela também é formada em marketing, uma pessoa que tem uma cabeça boa, estudiosa, mas ela nunca foi muito afim. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre como é que você está enxergando, como é que você está enxergando depois de estar vendo esse nosso trabalho, o meu trabalho, que você participa direta e indiretamente, mas a gente tem batido papo na mesa dos cafezinhos e foi o que me motivou hoje, inclusive tomando um café no posto, que é muito natural, tá, gente? É um papo... Eu queria só que vocês entendessem o que a gente conversa, porque eu acredito que seja o que passa com os demais casais, né? Muitas vezes a mulher é mais politizada, o marido menos, ou os dois não são, mas é inevitável, e eu vou passar a palavra para você, que isso não atinja o dia a dia das pessoas, né? Pois é. E é inevitável que a gente não reflita, né, com tudo que vem acontecendo. Eu, até mais jovem, meus 20 e poucos anos, eu tinha um ojeriza à política. Pelo fato de não entender tanto, era um assunto chato para mim, não queria nem adentrar nesses assuntos. Achava que todo mundo era farinha do mesmo saco. Não mudei muito minha opinião sobre isso, mas eu não era interessante para mim debater. E de um tempo para cá, principalmente no seu convívio, que você é uma pessoa muito politizada, e hoje eu vejo que eu estava errada de não querer, de botar a areia em cima do assunto e não querer discutir sobre política, porque a gente é afetado, né? E de uns tempos para cá, uma das últimas conversas nossas nos cafezinhos foi justamente essa, que eu venho notando, né? Vocês devem vir notando também, que gente de empresários, gente com muita influência, gente que já tem a vida construída, com muito dinheiro, personalidades como o próprio João Dória, o Pablo Marçal, pessoas que... A Cristina Grêmio, A nossa Cristina colega. Grêmio também, que vem deixando um pouco de lado suas carreiras para tentar entrar na política, e eu creio que é de tanto se indignar com o que a gente está vendo aí. Eu queria só fazer um aspas aqui, quando ela fala politizado, eu não sou político, eu não sou um político, mas a política faz parte da minha vida. Aqui dentro do cenário político, tem o político, o que faz o personagem, o papel o político, mas tem o jornalista, tem o comentarista, tem o economista, tem pessoas que vivem o mundo, o ambiente político, porque já diz aquele célebre ditado, né? Se você não se preocupar com a política, você vai permitir que pessoas inescrupulosas lhe governem. E lhe governar, se você for omissa à situação, Exatamente. você vai permitir que pessoas que sejam desqualificadas tenham poder sobre sua vida, seu dia a dia. Exatamente. E pessoas como eu, que também não gostavam de discutir esse assunto, mas quando tinham a eleição e tinham os vencedores e continuava a mesma situação, seja a cidade, o meu estado, Pernambuco, nosso estado, ou o próprio Brasil, é uma crítica eterna. E a internet vai abrindo os olhos da gente e eu digo, como é que você... Eu chego até para amigas minhas e digo, não, eu não quero conversar sobre política, isso me irrita. Termina a eleição, aí senta a lenha no político. Mas você não queria nem saber a proposta do cara, não queria entender a proposta. Se tinha proposta de governo, não adianta reclamar, é como você falou, se a gente não vai atrás dos nossos direitos, de entender quem é o cara que a gente está colocando lá na cadeira, a gente não pode reclamar depois. Uma pauta que é muito interessante é essa questão, por exemplo, que a gente vê que a pauta do partido, né, do que ganhou a eleição, existiam temas que os próprios eleitores discordam. Um exemplo, a questão do aborto. Essa semana saiu um vídeo de como praticar o aborto
num método que é proibido, inclusive, para animais. E a gente assiste pessoas criticando e que votaram nesse governo que disse que ia fazer isso. Gente, eu não estou aqui politizando nem ideologizando nossa conversa. O que eu estou dizendo é o seguinte: muita gente, e o que ela tem colocado aqui, pelo menos é o que eu estou entendendo, é que, não quero saber de política. Mas você viu como o imposto subiu? Mas o governo disse que iria subir a carga tributária. Mas a saúde não funciona. Mas o outro candidato de oposição disse que eles iam aumentar a carga tributária para aumentar o Estado e não para reverter isso para a população. Então, esses reunião de condomínio, todo mundo, ninguém quer ir, mas reclama quando está problema no condomínio. O síndico paga pelo pato, mas ninguém quer ouvir a proposta do síndico. Mas, assim, o que também me motivou muito isso é ela está vendo no dia a dia que a interferência que essa, vamos dizer assim, ela tem amigas que são de esquerda, de direita, como eu tenho, e eu sempre converso com ela. Veja, assim, é impossível discutir com uma pessoa de esquerda, porque eles são, na minha opinião, inclusive na minha cidade, Recife, existe uma esquerda festiva, uma esquerda romântica, que ainda está na época de Miguel Arraes voltando do exílio. Né? Aquele pessoal que gosta de ir para os 4 cantos de Olinda, cantar isso, aquilo outro, mas eles não têm conteúdo para 30 segundos de um debate falando sobre sobre os problemas de fato da cidade de Recife e do Brasil. Né? Então, nós vemos pessoas de uma classe alta ligada para a esquerda porque tem alguns vínculos, vamos dizer assim. Mas você começou falando sobre pessoas como a Cristina Gremel, como o próprio Pablo Marçal, pessoas bem-sucedidas em suas profissões, né? E ela vê também minha luta, diz assim, ela sabe que eu não ganho nada com isso, esses programas que eu faço, pelo contrário, né? Ela até questiona que é muito despende tempo, né? Energia. Até de estar junto com ela, de estar usufruindo da nossa casa, muitas vezes tem um evento familiar e eu não posso participar, ou, enfim, ou ela se priva da minha presença por eu ter uma pauta aqui, mas a minha, é como eu disse a ela, eu faço isso para tentar ajudar alguém, porque eu sei que minha geração é perdida, eu tenho 59 anos de idade, vou poder melhorar pouquíssima coisa. Mas o trabalho que eu disse a ela, olha, eu acho que o Pablo Marçal e a Cristina, eles ficam indignados de verem dentro do meio político que podia ser feito algo de bom, né? E muita gente vai, né? E muita gente vai e chega lá, se prostitui, que eu chamo dos prostitutos do intelecto. A visão que eu tenho hoje, eu como cidadã comum, cidadã média, né, que não tem nenhum lado para pender, nem vive disso. Nem vivo disso, mas como me deram o título de cidadã, eu tenho meu título lá em dia, então eu me acho no direito de, pelo menos, expressar qual é a minha visão hoje. Eu vejo que quem está lá no poder, principalmente no governo federal, deputados, senadores, eles estão preocupados em ganhar uma briga que eu não sei o que é que tem ali por trás, como você fala, as agendas ocultas. Porque a finalidade do governo, que ele visa o bem-estar do cidadão, bem-estar social, saúde, isso aí está em último plano. Eles não estão eles não estão preocupados com o que vão fazer em prol da população. Tanto é que, a exemplo do governo federal, que é o que eu estou falando, a gente não tinha plano de governo. Então, eles estão mais interessados de ganhar as brigas lá nas votações, para ver quem está certo, quem está errado, porque a população em si está em último lugar, isso ao meu ver. E, como o nosso ministro falou, que com a internet deu voz aos imbecis, eu ainda vou além. Ele deu olhos aos imbecis também, que somos nós, né, os imbecis. Porque até uns anos atrás, a informação que a gente tinha que esperar pelo Jornal Nacional. E a santa internet veio abrir nossos olhos. A imbecilândia, né? Tem muita gente ruim, tem fake news, como dizem, bobagem, mas a gente tem uma democratização das notícias. A gente vai atrás dos canais que a gente quer, a gente tem a possibilidade de assistir várias coisas e a gente chegar a um resultado através da nossa visão. Eu quero falar uma coisa aqui, é o seguinte, ela dorme na mesma cama que eu durmo, convive comigo 24 horas por dia. Se ela, né, tem esses questionamentos, eu imagino outras pessoas, né, que não tem do lado uma pessoa que esteja conversando, participando, ela vê eu fazendo os vídeos, ela vê muitas vezes a minha indignação, ela fala, pô, né, ele pode não estar 100% certo, mas ele também não está 100% errado. Aqui é conversa democrática, não tem frescura, não, nem eu querer convencer ela que eu estou certo, nem ela querer me convencer que eu estou errado. Aqui é um papo muito tranquilo. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque se eu vejo que a minha esposa, que está vendo no dia a dia, ela tem esses questionamentos,
né? Imagina quem não está. Eu que ia para Brasília todo dia para o Congresso. Eu sei que tem muita gente boa lutando por melhoria. Só que isso não é divulgado. Tá? O que é divulgado é a cachorrada, é a rachadinha, é a joia, é o fake news, é o genocida, é o tóxico, a parada gay. Quer dizer, as pautas que são realmente levadas a sério por deputados que eu tive a oportunidade de conversar com Marcel Van Hatten, com Gustavo Gaia, com tantos outros que eu conversei, gente que tem pautas interessantes, o Nicolas, gente lá da minha cidade. Muita gente tem lá um objetivo apenas de poder, a gente sabe disso. E a gente sabe que para estar lá, todos eles têm que fazer o trabalho na sua base política. Não adianta ser meramente um cara que quer fazer o bem para a sociedade. Para ele participar do jogo, ele tem que jogar o jogo. Tá? Não sendo um prostituto, não sendo um corrupto, mas sabendo como é que se faz as coisas. A questão das votações, se negocia a votação. Então, eu não vou entrar nessa pauta. A minha questão hoje aqui desse vídeo é basicamente eu trazer para você a realidade do que isso aqui, eu gostaria que você que é político, você que está no meio político, que você entenda o que é o povo brasileiro. A minha esposa é um retrato de uma pessoa que ela faz parte de um grupo muito restrito, daqueles que já abriram a mente e já estão começando a ter sua própria opinião. Tá? Porque a maioria não sabe de nada nem para onde o galo vai. Uma coisa que eu tenho percebido também foi, para finalizar aqui, a pauta do nosso último cafezinho. O que é que eu tenho em relação à internet, que eu disse que abriu nossos olhos? Essas últimas votações que houve lá no Congresso, teve uma que fizeram na calada da noite para tentar aprovar nas pressas, acho que foi a PL das fake news, né? Foi da Globo, da fake news? Foi um dia que teve a derrota tripla lá do governo, que eles disseram. Foi. E o que é que eu vi? Depois eu vi no CNN o pessoal falando que estavam querendo proibir os deputados de entrarem com o celular lá. Porque eles chamam a atenção, eles filmam, eles alertam a população. Quem não está lá para votar, corre e volta. Foi assim que eles conseguiram derrubar. Isso. Então, estão querendo proibir até os caras de entrarem lá com o celular. E aí, eu vendo todo o contexto, hoje à tarde a gente tomando um café, e eu disse, uma coisa que vem me chamando a atenção, o que leva o cara a sair da zona de conforto dele. Caras como o Pablo Marçal, o João Dória também, que fez uma tentativa, depois teve, no meu entender, teve uma série de erros. Deputado federal, que já tinha uma vida pronta, empresário, saiu da zona de conforto, separou até da mulher, mas porque a indignação toma conta de uma maneira que ele diz, eu vou tentar mudar alguma coisa aí, porque não dá mais para ficar parado, vendo tantos erros, tanta guerra, os poderes, né, que eram para ser independentes e harmônicos entre si, é tão bonito, né, na Constituição, mas a gente sabe que não existe mais. O judiciário dominando tudo. Então, ficou esse questionamento e eu quero que fique para vocês também. O que leva uma pessoa a sair da zona de conforto, porque eles estão enxergando algo muito errado. E coisas que eu estou vendo também. E eu queria que a gente, população comum, os idiotas que estão do lado de cá da internet, abrir os olhos e enxergar. Porque é muito mais fácil, né? Não gosto não de política, não quero me meter, vou balançar a cabeça feito uma lagartixa e aceitar tudo. Não é. Vai ver seu filho de 3 anos tendo aula de educação sexual, falando sobre LGBT e chegando em casa com comportamentos extremos. Isso que ela falou aqui, sobre o nosso último café agora, quem me motivou exatamente a fazer esse vídeo, quando ela fala sobre as pessoas que saem, a indignação é grande. E o pior, que eu também quero acrescentar mais, a grande maioria da população está assistindo à grande imprensa, e na qual você vê jornalistas criticando os parlamentares estarem usando seus celulares lá dentro. Então, não é apenas a questão disso. E lembro que todas as sessões são filmadas e são disponibilizadas ao vivo para ter rede de Senado e rede de Câmara para o Brasil inteiro ver. Outra coisa é essa, eu cresci ouvindo que a imprensa, o jornalismo é imparcial, ele vai dar os fatos. Vocês acham mesmo que eles dão os fatos isentos de opinião? Gente, isso aí quem não quer enxergar, né? Depois eu brincava muito com minha mãe e com meu pai, às vezes, porque eu não gostava muito de ver, até me desculpe, o Galvão Bueno, porque o Galvão Bueno era um comentarista que fazia o seguinte, isso aqui é gostoso, né? Ele não perguntava se aquele objeto, se aquilo ali qual era a opinião da pessoa em relação... Ele já induzia o tema, né? Então, você vê hoje, por exemplo, ia fazer uma crítica aqui direta e objetiva à TV, à Rede Globo, com a Globo News, o comportamento de todos os seus jornalistas, aí eu chamo de que não são jornalistas, é uma crítica,
e até que alguém discorde de mim, eu estou disposto a gente fazer um bate-papo, eu e a Daniela Lima, ou quem quer que seja, para discutir o tema. Porque uma coisa é você ter uma opinião própria sobre um tema, outra coisa é você ter uma responsabilidade social de estar com a rede de emissora de televisão que está atingindo o Brasil inteiro, levando uma notícia contaminada, é diferente para as pessoas. A gente conversa muito, porque a gente tem familiares que assistem muito a Rede Globo, por exemplo, e parece que quando a gente vai conversar com algumas pessoas, elas estão vivendo em outro mundo, né? Aí, nós que estamos vivendo num mundo onde a gente vê as notícias através do YouTube e das redes sociais, porque praticamente aqui a gente não assiste televisão, a não ser para Parece que são pessoas que estão em outro país, outro né? país. A gente sai daqui, vai para lá, o pessoal, não, mas você viu? Eu digo, cara, vocês não estão sabendo o que está acontecendo? Vocês não estão sabendo? Não estão sabendo por quê? Porque na ponta lá, a notícia não chega do jeito que deveria chegar. Mas eu queria aqui, a gente já está chegando ao fim do nosso programa, que é o primeiro programa, espero, dessa série, né? Grace e Belém Reflexões. Eu gostei muito, queria agradecer a ela, porque se ela, como eu falei no início, no meio do programa, se ela, que é uma pessoa que estuda, que tem um mundo em volta dela, não está vivendo num ambiente, mas indiretamente ela vive, ela tem esses questionamentos, eu imagino aquelas pessoas que não têm. Então, já está tocando aqui o alarme para dizer que chegou a hora, mas eu quero deixar a última mensagem do programa com a convidada. Uma dica que eu dou, né, para todos vocês é: não se conformem com uma fonte só de informação. Vão atrás. Quer assistir Globo, assista. Agora assista todo o resto, se você puder. E tire suas próprias conclusões. A amiguinha chega, uma amiguinha, você viu que aconteceu isso? Foi? Aonde você viu isso? É Quem verdade? foi que falou? Exatamente. Nem desacredita, nem acredita. Vai atrás, vai atrás. Quando a gente quer uma coisa de verdade, a gente vai atrás e a gente descobre. Então, eu acho que o ser humano é capaz demais de assistir, tirar suas conclusões. O que não dá é para aceitar qualquer coisa, feito um lado da imprensa vem fazendo, e quer que a gente acredite pacificamente. Fica a dica. Fica a dica. E outra coisa, mas antes disso, eu quero pedir uma coisa para vocês aqui, que vocês, quem puder me ajudar, que vá lá nos meus canais, que curta, que compartilhe, que comente os canais, para que nós possamos ter visibilidade e que a gente possa ajudar mais pessoas. Como já falei, esses canais não são monetizados, e a única intenção que nós temos aqui é de levar informação e ajudar as pessoas. Então, vai lá, aproveita, curta, compartilha e comenta.